Meus amigos, meus irmãos, uma boa noite, uma alegria poder estar com vocês aqui mais uma vez. Desde já agradecendo aos amigos aqui da casa que nos dão essa oportunidade de nós podermos estar aqui para falar um pouco da mensagem de Jesus, da mensagem desse espírito amigo Joana de Ângeles, e nós vamos inicialmente pedindo então em especial a ela, mentora dessa casa também, que possa nos auxiliar, e todos os espíritos que aqui trabalham nesta noite possam me auxiliar e auxiliar a todos nós, que a gente possa ter uma compreensão dessa mensagem que vem sendo nos trazida há 2000 e poucos anos, né? E que esse espírito amigo teve a experiência de conhecer Jesus, de ter o contato com Jesus, e ela vem então 2000 anos depois homenagear Jesus com essa obra que é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Nós viemos recebendo as orientações, as informações do Evangelho durante todo esse tempo. E vamos continuar recebendo por muito tempo ainda, né? Nós sabemos que a mensagem de Jesus, o Evangelho de Jesus, as leis divinas, elas são um código divino para todo o universo, para todos os tempos. Nós, pensando nisso, nós podemos deduzir que essa mensagem não é tão fácil de ser entendida, não é verdade? Ela foi nos trazida pelos Espíritos Trabalhadores de Jesus das mais diversas formas, e tem se escrevido sobre essa mensagem, né, durante todos esses tempos, e estamos até hoje recebendo informações, orientações com relação ao Evangelho. É uma mensagem através de uma linguagem diferenciada que serve para todos nós, para todas as pessoas, em qualquer grau de entendimento que as pessoas possam ter. Cada um vai absorver, vai entender de acordo com as suas condições. Nessa mensagem, ela sempre vai absorver algo. Lógico que, com o tempo, nós vamos aprendendo um pouco mais, e conforme nós vamos nos espiritualizando, a nossa capacidade de entender essa mensagem vai ficando melhor. Nós vamos tendo mais lucidez, e a gente vai começar a ler, e a gente vai entender com o passar dos anos de uma forma melhor, e isso é muito bom para nós, né? Então, Joana, conforme falamos, ela nos trouxe essa obra no ano de 2000, homenageando ao Mestre Jesus, para a nossa mudança de comportamento e de atitude perante a vida, entregando-se confiante à construção da felicidade própria e da felicidade geral. Então, nós sabemos que o Evangelho, a mensagem de Jesus, é para a nossa transformação, para a nossa mudança, sempre tem esse objetivo, para que a gente possa ir se transformando cada dia para melhor. E esse é o objetivo, então, que a Joana vai nos trazer essa mensagem. Lógico que, conforme nós falamos, com o passar do tempo, nós vamos tendo um entendimento diferente, e os Espíritos também vão nos trazendo essa mensagem em linguagem um pouco diferente. Essa linguagem, lógico que da Joana de Ângeles, é a linguagem da psicologia espírita, né? E lógico que vai nos falar do Evangelho de uma forma um pouco surpreendente para nós. Vai nos trazer uma forma mais profunda da gente ver a mensagem de Jesus. O Evangelho é precioso tratado, então, de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura, estimulando-a ao prosseguimento da tarefa e à autossuperação, ambicionando a plenitude.
Os Espíritos Amigos nos falam então que essa mensagem do Evangelho ela vai estar sempre atualizada. Por mais que nós tenhamos capacidades de entender o Evangelho, ele vai estar sempre atualizado, porque ele é o Evangelho para todos os tempos. Então, mesmo que a gente vá com o tempo buscando compreender de uma forma mais profunda, ele vai estar sempre atualizado. E hoje em dia a gente vê isso em várias orientações que nós recebemos na nossa sociedade. Vários tipos de conhecimento vão chegando a essa conclusão. Várias ciências vão estudando a mensagem de Jesus e a gente vai chegando à conclusão que ela é a melhor opção, né? A gente sempre pode encaixar todos os conhecimentos dentro das orientações do Evangelho. A doutrina espírita, então, que atualiza o Evangelho e aprofunda as questões por ele abordadas. Quando a gente lê pela primeira vez isso aqui, a gente leva um choque, né? Porque a gente pensa que o Evangelho não pode ser atualizado, né? O que vocês acham? Os espíritas também levam um choque quando a gente fala que a doutrina espírita vai ser atualizada, não é verdade? A gente não leva um choque? Tem pessoas que têm uma séria dificuldade para aceitar isso às vezes. Lógico que nós estamos falando aqui da atualização dentro das nossas possibilidades, porque o Evangelho, como a gente falou, é mensagem cósmica universal, ele já está pronto dentro da mensagem que Jesus nos trouxe, mas nós vamos atualizando dentro das nossas condições. Então, nas páginas 9, 10, 11, 12 e 13, a Joana vai nos trazer essa mensagem e lá ela vai colocar isso. E a gente vai ver no decorrer da nossa exposição aqui essa questão. Na doutrina espírita, o que nós temos do Evangelho? Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Codificado pelo Allan Kardec. Mas e depois disso, o que nós temos? Então, às vezes, eu fico olhando, às vezes fico observando, e fico pensando também, analisando. Tem pessoas que falam que na casa espírita as palestras têm que ser só do Evangelho segundo o Espiritismo. O que vocês acham? Eu fico me questionando sobre isso, sabe? Então nós vamos ver o seguinte: como é que a doutrina espírita, o movimento espírita, foi se desenvolvendo com o tempo com relação à questão do Evangelho? A gente precisa prestar atenção nisso. Primeira questão: a Federação Espírita Brasileira, um dos primeiros estudos que foram desenvolvidos lá foram sobre o Evangelho. Depois, agora, algum tempo atrás, nós temos o estudo aprofundado da doutrina espírita. O que é o estudo aprofundado? É depois que nós fazemos o estudo do ESD, o estudo sistematizado, nós passamos para o estudo aprofundado. Dentro do estudo aprofundado, nós vamos ver algumas apostilas. E para quem já teve contato com esse estudo, eu acredito que a maioria das pessoas não conheçam ainda o estudo aprofundado da doutrina espírita. Mas ele já tem alguns anos, tem vários anos já. Na nossa casa nós temos um grupo de estudo lá que já está estudando em torno de 4 a 5 anos. Dentro desse estudo aprofundado, nós vamos ter algumas apostilas que vão estudar o Evangelho segundo a visão dos Espíritos, organizado pela Federação Espírita Brasileira. Qual é a ideia? A ideia é que a gente consiga entender o Evangelho dentro da visão dos Espíritos. E a gente vai constatar que isso é uma realidade, a gente precisa disso. A gente precisa que alguém nos ajude a entender o Evangelho. E se a gente ficar só no Evangelho segundo o Espiritismo e a gente não tiver as obras complementares, a gente vai ficar patinando. Então é por isso que eu comentei antes que a gente precisa pensar sobre essa questão. O Espírito Emmanuel, que era o mentor amigo do Chico Xavier, todas as suas obras ele escreve sobre os Evangelhos de Jesus. Todas as obras do Emmanuel. E depois ele escreveu uma coleção que é a coleção Fonte Viva. São 5 obras: Ceifa de Luz, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida e Fonte Viva. Essas obras, o Emmanuel, ele vai nos facilitar o entendimento do Evangelho. O que ele faz?
Dentro desse conjunto dessas obras, ele vai nos dizer que ele traz todos os evangelhos. E aí, dentro de cada capítulo, ele traz uma pequena mensagem lá do evangelho e ele nos explica, dentro da sua capacidade, dentro da sua visão, o entendimento da mensagem do evangelho. O que isso quer nos dizer? Que é são obras complementares para que a gente possa entender a mensagem. Eu li essas obras alguns anos atrás. E agora, um tempo atrás, eu comecei a reler de novo e dar uma estudada. E aí eu fui vendo que parece que eu não tinha lido. E que agora eu consigo entender bem melhor. E sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa ler, reler e reler de novo o mesmo capítulo. Porque a gente fazendo isso, a gente vai ter um entendimento bem maior sobre o Evangelho. O que a gente constata dentro dessas obras? Que toda a mensagem, todo o processo de aprendizado que nós estamos precisando, está tudo ali mastigadinho para nós, facilitado. Só que a gente não estuda, às vezes a gente nem conhece essas obras, e muito menos lê também. Então estou relendo, estou no Pão Nosso, está faltando mais uma só. Eu vou recomendar para vocês isso, quem não conhece. E agora, uns dias atrás, eu também descobri essas outras obras aqui. Os Evangelhos comentados por Emmanuel. E aí, quando eu olhei os livros, eu pensei o seguinte: eu abri o livro, dei uma olhadinha e eu vi que as mensagens que tinham lá dentro eram as mensagens da coleção Fonte Viva. O que me passou na cabeça? Na coleção Fonte Viva estão misturadas, tem mensagens de Marcos, Mateus, João, etc. Tudo misturado. Quando eu vi ali, segundo o Evangelho, segundo Lucas, segundo Mateus, eu pensei, não, eles colocaram tudo numa obra só, de um só autor, colocaram tudo naquela obra. Só que não é só isso, é muito mais que isso. Essas obras foram lançadas em 2013. Junto com cada uma dessas mensagens do Fonte Viva, eles pegaram outras mensagens do Emmanuel, de várias outras obras que ele escreveu, mais algumas matérias que estão na Reformador, e trouxeram tudo isso para aquele capítulo. O que isso nos diz? Que é um estudo muito mais aprofundado do Evangelho. E está tudo ali, mastigadinho para nós, para a gente estudar o Evangelho de Jesus, conhecendo essas obras aí. Então vou indicar para vocês. Teve lá em Porto Alegre, dia 23 de julho, um seminário para falar sobre a contribuição de Emmanuel para o estudo e a prática do Evangelho de Jesus. Para falar dessas obras aí também, né? Então essa dica para que vocês, quem ainda não conhece, possa ter o contato com essas obras aí, tá? Esse cidadão aqui, o Haroldo Druta Dias, é alguém que tem se destacado na questão do movimento espírita, na questão da oratória, da mensagem, trazendo a mensagem e trazendo a mensagem dos evangelhos. Então o Haroldo, ele tem trabalhado bastante nessa questão dos evangelhos de Jesus, tanto que ele fez a tradução, né? E ele tem um projeto que chama Projeto C. E aí tudo aquilo que nós pensamos, imaginamos que a gente poderia ter do movimento espírita, da doutrina espírita na internet, esse cidadão teve a ideia de fazer isso. Dentro desse projeto, ele está trabalhando vários e vários trabalhos com a equipe dele lá, para nos facilitar, para que a gente tenha acesso, tenha informações de uma forma bem mais tranquila, para que a grande maioria das pessoas, através da internet, possa ter isso, né? Então ele tem vários e vários trabalhos. Um dos trabalhos são 7 minutos com Emmanuel. Ele tem várias mensagens, onde ele comenta as mensagens do Evangelho. E nós temos também o companheiro Alírio de Cerqueira Filho, que é lá do Mato Grosso. Esse cidadão também, ele é, vamos dizer assim, um discípulo da Joana de Ângeles, e ele trabalha lá o projeto Espiritizar, né? E lá ele tem então feito um trabalho bastante interessante também, o Alírio Cerqueira. Junto com uma equipe, eles têm elaborado várias obras espíritas das mais diversas áreas,
mas uma das áreas é do Evangelho também. Tem escrito algumas obras e também dentro da visão da psicologia espírita. Então essa obra, Parábolas Terapêuticas, volume 1 e 2, nós lemos um tempo atrás e a gente se surpreende quando a gente lê essa obra aí, porque a visão que traz da mensagem do Evangelho é bem diferente daquilo que talvez a gente pensa que seja. Muito interessante, recomendo também para que vocês possam ter contato. Lógico que essa obra ela vai nos falar dos Evangelhos de Jesus, mas a gente tentou aqui sintetizar, tentou trazer algumas partes aqui para a gente falar um pouco sobre essa mensagem. Então, o primeiro capítulo, a Joana vai fazer o seguinte, ela pega o capítulo e faz uma ponte com o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então, no primeiro capítulo, ela vai nos falar das soberanas leis, e está lá no Evangelho, no capítulo 1, item 3, né? Então vai nos dizer que Jesus, o homem excelente, chegou à terra e defrontou a ignorância em predomínio, trazendo a mensagem do amor, lei natural que vige em todo o universo. Jesus era legislador, portador de uma revolução que tem por base o amor que adotava, transformando os alicerces morais do indivíduo e da sociedade. Então aqui ela vai nos falar desse homem Jesus, né, que esteve conosco, e vai falar das suas características, do seu processo, e que ele realmente era um legislador, porque ele veio nos trazer as leis, nos falar das leis, e era um revolucionário, mas um revolucionário das ideias, né, de trazer conceitos, trazer formas da gente ver a vida e da gente entender a vida de outra forma. E lógico também que essa revolução ela mexeu muito com a sociedade, né? E mexe até hoje. A mensagem de Jesus continua até hoje mexendo muito com várias pessoas, das mais diversas formas. Às vezes a gente vai sendo tocado aos poucos, mas às vezes tem pessoas que se sentem profundamente tocadas. Em alguns momentos a mensagem ela toca muito o coração das pessoas, e esse é o objetivo, né? Ele trazia uma nova versão da realidade centrada no ser imortal, procedente do mundo espiritual, e a ele voltando o que alterava a estrutura da justiça, que não mais deveria ser punitiva, mas ser educativa, reabilitadora. Jesus tornando-se caminho, a sua é a verdade que conduz à vida, ao armazenamento da sabedoria e do amor. Então nós sabemos que a diferença da mensagem de Jesus era muito grande, né, com relação àquilo que as pessoas já conheciam da lei mosaica, do Velho Testamento. Um dos aspectos principais que Jesus veio nos falar foi com relação à questão da imortalidade do ser, nos falando da vida futura, da vida no reino dos céus, nos falando também, principalmente nessa questão da justiça também, porque nós sabemos que no momento em que Jesus chegou, a sociedade vivia, era um processo muito duro, muito complicado, né? Tanto que as mulheres eram escravas, as crianças praticamente também. Os senhores dos escravos, eles poderiam cegar os seus escravos, furar o olho dos escravos, se eles cometessem alguma atitude, tivesse alguma coisa que o senhor não gostasse, ele poderia fazer isso. Não tinha problema nenhum perante a lei, perante a justiça dos homens daquela época, né? Jesus vindo nos falar da mensagem de amor, de perdão, de compreensão, lógico que era bem diferente. E a gente pode lembrar da passagem da mulher adúltera, né? Que foi marcante mesmo, né? Porque eles, vamos dizer assim, indagaram Jesus para que ele desse o seu parecer sobre aquela questão, e que era uma questão grave na época, né, em que a mulher era apedrejada até a morte. E o que aconteceu? Né? Então Jesus deu uma grande lição naquele momento, falando na questão da justiça, da aplicação da justiça, e na questão da reabilitação da mulher, valorizando a mulher, né? O próximo capítulo então é sobre a paciência. E aí vai nos dizer que é a ciência da paz. Trabalham com método e confiança tranquila em favor da renovação,
através do esforço pela autoiluminação. A gente vai observar aqui que a Joana de Ângeles, lógico que ela vai falar nessa linguagem da psicologia, vai nos falar na questão da autoiluminação, autoconhecimento, autotransformação, da plenitude, da iluminação, que é a forma, né? Mas vai nos dizer então que a questão da paz é essa questão da gente ir trabalhando para conquistar essa questão. E aí, algum tempo atrás, nós fizemos uma palestra sobre a questão da paz. E aí nós fomos estudar e a gente viu lá que a paz correspondia a um outro aspecto e que eu fiquei surpreso quando eu fui ver. O principal aspecto da paz é a justiça, por incrível que a gente possa parecer. Para a gente ter paz, os Espíritos nos dizem que nós temos que ter justiça, temos que conseguir aplicar a justiça, senão a gente não vai ter paz. E a gente consegue aplicar a justiça? É complicado, né? É bem complicado, principalmente a justiça dos homens, é muito complicado. Então vai demorar para a gente conseguir essa tal de paz, vai demorar um pouco. Pelo autoconhecimento, descoberta dos objetivos da existência, transformar-se em caridade essencial, trabalhando a resignação que dela também se deriva. Então é todo esse processo que a mensagem de Jesus nos convoca a nós termos paciência uns com os outros, que a gente precisa bastante hoje em dia, né? A maioria das pessoas estão num estado de ansiedade, vamos dizer assim, muito grande, e a gente está normalmente meio à flor da pele, assim, com o sistema nervoso. Então às vezes acontece qualquer coisinha e a pessoa já explode, né? Não tem paciência nenhuma. Então o Evangelho vai nos dizer que a gente precisa desenvolver essa paciência. Todos os sofredores nos pedem paciência para serem atendidos e solucionados os seus problemas. Com a psicologia profunda, Jesus torna-se vivo e atuante, próximo sempre de quem o queira escutar e seguir os seus ensinamentos atuais e palpitantes. Essa questão da paciência é uma realidade, porque as pessoas estão a nos exigir paciência, não é verdade? A gente precisa ter isso para que a gente possa auxiliar as pessoas. A gente precisa desenvolver a paciência, precisa conquistar um pouco de paz, de tranquilidade, para que a gente possa ter a convivência de uma forma mais harmônica, mais tranquila, né? Aqui está reforçando essa ideia de que Jesus é visto por uma grande parte das pessoas como alguém do passado, como alguém que teve essa vivência 2000 e poucos anos atrás, mas que ficou lá. Mas para nós, na doutrina espírita, a gente sabe que Jesus é um ser que está presente sempre, está atuando direto, né? Ele é o nosso governador e está no comando do nosso barco. O barco não está à deriva, né? Jesus está sabendo direitinho para onde está levando essa barca que se chama planeta Terra, né? Então Jesus é um ser que está conosco, está trabalhando, nos ajudando sempre. O outro capítulo vai nos falar sobre a beneficência. Aí vai nos dizer então que a beneficência é a ciência do bem fazer, movimento que parte da emoção da autossuperação, que é o prazo inicial para a descoberta da excelência de servir, através da gentileza, da afabilidade, da compaixão, por meio da educação, do conforto moral e do esclarecimento libertador. Então essa questão de fazer o bem é algo também que nós precisamos ir desenvolvendo. Porque os Espíritos nos falam que a caridade é a gente fazer o bem, não é isso? Fazer caridade é a gente praticar o bem, fazer o bem, para que a gente possa se autossuperar e a gente possa então servir de uma maneira, vamos dizer, mais de uma forma que a gente seja mais eficiente e que a gente consiga realmente utilizar as virtudes, os mecanismos que nós precisamos. E ela vai nos falar então da gentileza, da afabilidade, da compaixão,
e da educação. Do ponto de vista da psicologia profunda, essa ação é para todos, particularmente para os jovens desatinados pela ansiedade e insegurança, que se deixando devorar pelo consumismo e alucinar pela propaganda fragmentada dos grandes veículos da informática. A Joana de Ângeles ela vai dar uma ênfase especial quando ela fala nas suas obras na questão dos jovens e das crianças. Ela vai falar das crianças principalmente no período do desenvolvimento, a partir da questão do nascimento e todo esse processo que a criança vai passando, e ela vai nos dizer então que tem uma influência grande aquilo que acontece com as crianças. Isso nós conhecemos na pedagogia espírita, né, na educação, que realmente a criança, nesses primeiros momentos, ela está muito acessível, né, a todos os tipos de influenciação, né? Então a Joana vai falar isso, que a gente precisa dar uma atenção. E também falando que os jovens passam por esses processos da ansiedade e da insegurança hoje em dia. E ela vai falar da questão do consumismo e também dar uma ênfase bem grande nessa questão da informática, na questão dos meios, da mídia, na forma como as crianças estão utilizando, como é que elas utilizam toda essa questão desse aparato todo que nós temos. E a gente observa isso. Tem jovens e crianças que passam quantas horas na frente do computador, né? E o que eles ficam fazendo lá no computador? Que tipo de informação? Que tipo de jogo as crianças jogam? Nós não temos criança em casa. Nós temos um afilhado e um tempo atrás eu fui lá na casa dele. E aí eu fiquei assistindo um pouco com ele. Eu fiquei abismado. Sabe por quê? Porque quando ele vai lá em casa e a gente tem contato, a gente vê a linguagem que ele usa, como ele fala e o que ele pensa. Como é que é isso? É bem complicado, gente, o que as crianças pensam da vida hoje em dia. Matar para uma criança, às vezes, é a coisa mais banal do mundo. Matar é bem uma coisa bem simples. Pega uma arma assim e mata. Os jogos é da gente ficar estarrecido com os jogos, porque a criança só fala em matar, destruir, é só o que ela pensa, é só coisas violentas. Então não sei com vocês como é que é na casa de vocês com as crianças, mas eu fiquei bastante preocupado, viu, com a questão dos jovens e das crianças, que tipo de educação e como é que vai ser isso. Então a Joana, ela vai fortalecer bastante essa questão dessa preocupação com as crianças e os jovens e as questões dos dias atuais. O outro capítulo é sobre a piedade. É sentimento que comparte a dor do seu próximo e busca diminuí-la. Surge no homem quando este eleva, alcançando níveis de consciência mais condizentes com seu estado de conquistador do infinito, que não cessa de servir, auxiliando a conduzir a cruz em anonimato dignificante. Antes, porém, de ser empreendida esta busca, torna-se necessário que saiba o que deseja e para qual finalidade o almeja, o que ele quer conquistar. Então a questão da piedade é muito importante também hoje em dia, porque as pessoas cometem vários erros, cometem às vezes algumas atrocidades, cometem alguns crimes, e como é que a gente trata essas pessoas? Às vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, não é verdade? Tem várias situações que a gente sente essa vontade. A gente fica assistindo televisão e às vezes a gente fica sentindo essas vontades, não fica? Às vezes fica. Como é que a gente visualiza as outras pessoas, principalmente essas pessoas que cometem os grandes delitos? Normalmente a gente ouve falar por aí na tal de pena de morte. Tem muita gente que pensa nisso. Pensa não. Na realidade a pena de morte é aplicada faz todo o tempo, né? E ainda é aplicada hoje em dia em vários países. E tem muita gente que realmente, se não faz, pelo menos a pessoa tem essa ideia de que a gente deveria aplicar a pena capital, né? Só que a gente aprende com Jesus, com a mensagem
das leis divinas, que não é assim que se faz, que a gente tem que ter piedade, que tem que ter misericórdia das pessoas. Por quê? Porque a lei divina, ela é uma balança, e ela tem dois lados. Um lado é a justiça, que tem que ser aplicada e é aplicada, as leis divinas são sempre aplicadas, não falham, mas do outro lado tem a tal da misericórdia, e nas leis divinas elas são aplicadas também. E como é que aplica a misericórdia? Como é que Deus aplica a misericórdia conosco? Então, na própria Constituição brasileira, se fala lá, a lei diz que os prisioneiros não são chamados de prisioneiros, eles são chamados de reeducandos. A própria palavra, o termo já diz, é para eles se reeducarem. Talvez o processo que a gente esteja fazendo, aplicando, não seja bem esse da Constituição, né? Mas de qualquer forma, as leis divinas, elas têm vários atenuantes. Já pensou se a gente tivesse que acertar as contas de tudo que a gente fez nas últimas 100 encarnações? Tudo de errado que nós já fizemos, e a gente tivesse que prestar conta e as leis fossem aplicadas no seu rigor para conosco? Seria muito difícil. Deus é Pai, é bom, e Ele usa da misericórdia sempre, e Ele nos proporciona outras oportunidades da gente ir consertando, acertando isso, né? O Pedro não falou que o amor cobre a multidão dos pecados? Então, nas leis divinas nós temos vários atenuantes, nas leis humanas a gente tem também. Se o preso fica lá e ele se comporta bem, o que acontece? Ele tem vários processos, ele pode até sair da cadeia, né? Então, nas leis divinas nós temos isso, e as leis divinas são para nós aplicarmos, né? Jamais se cansa porque é espontânea, porque aprendeu com a própria dificuldade íntima, superando-a. É o momento máximo da humanização. Não se vive em si mesmo ou para si. Como afirmava Paulo, a piedade de Jesus era sinal de compreensão do processo evolutivo, pelo qual deveriam passar os homens que os sofrimentos faziam jus, mas se poderiam ter diminuídos por esforço próprio se entregassem aos mecanismos terapêuticos do amor que liberta. Então, como é que Jesus tratava aqueles seres que o maltratavam? Numa boa parte das vezes ele ficava calado, né? E a sua reação não era reação de violência, né? Era uma reação de tranquilidade, porque ele conhecia os processos, sabia dos processos, né? O outro capítulo é sobre a busca. À medida que o ser adquire consciência da realidade do si profundo, a busca dos mais elevados patamares torna-se inevitável. A aquisição da luz interna deslumbra, ensejando horizontes mais nobres, que atraem irresistivelmente para cima, para o infinito. Então a Joana vai nos falar que, conforme nós formos adquirindo mais consciência de nós e da vida, do processo, das leis, quanto mais a gente se tornar esclarecido, quanto mais lucidez a gente tiver, maior vai ser essa vontade, né? Vai ser um processo de atração irresistível. Quanto mais a gente souber, quanto mais a gente tiver capacidade, vai ser maior a atração para a gente ter mais capacidade de fazer mais. Então, esse é o processo da evolução de todos nós. Quanto mais capacidade a gente tiver, quanto mais luz a gente tiver, mais capacidade de atrair luz a gente vai ter. Interessante isso. Jesus não falou que para aquele que tinha muito, mais se daria, e para aquele que tivesse pouco, o pouco que tivesse, ainda talvez fosse lhe tirado. É mais ou menos a mesma mensagem, só de uma forma de parábola, mas ele quis dizer isso. Quanto mais nós crescemos, quanto mais nós temos capacidade, mais nós recebemos, né? Então é interessante isso. O processo é resultado de contínuas tentativas, crescendo sob a inspiração da cultura e do conhecimento. A busca na visão da psicologia profunda é o intenso trabalho de autoaprimoramento, de autoiluminação,
conquistados com decisão. Então a Joana, ela vai nos falar que nós temos um processo de aprendizado, é um processo gradativo e vai acontecendo ao natural. Nós precisamos nos autoconhecer, para nos autodescobrirmos, para daí nós nos autorrealizarmos e para daí nos auto-iluminarmos. É um processo. E a gente vai conseguindo isso, mas ela fala que é com decisão e vontade. Tem que querer, tem que ter vontade para isso. Nunca se deve deter no já conseguido, pois que a fase da razão, facultando-lhe a consciência individual, se dilatará para a mais significativa experiência, que é a intuição, por onde transitará até vivenciar a consciência coletiva que se espraia no cosmos. Então a Joana vai nos falar que nesse processo do nosso aprendizado, a gente vai chegar num processo que ela chama de individuação. Esse processo é um processo que nós podemos pensar assim, mais ou menos. Nós já vivemos centenas de reencarnações, não é verdade? Nas mais diversas situações, nas mais diversas formas, nos mais diversos lugares, nos mais diversos tipos de experiências, boas ou ruins. Um dia nós vamos ter que unir tudo isso numa individualidade só. Então esse é o processo que ela chama de individuação, quando nós conseguirmos isso, né? E ela vai falar também no nosso processo de aprendizado que a nossa próxima fase é a da intuição. É quando nós vamos ter capacidade de absorver os conhecimentos através de uma intuição bem maior. Então a gente não vai precisar passar horas e horas lendo o livro, né, olhando lá na internet, pesquisando. A gente vai ter um processo que vai ser bem mais fácil. Através da intuição, que a gente vai ter essa capacidade bem mais dilatada, a gente vai ter a compreensão das leis divinas dessa forma mais facilitada. Não é interessante? A gente já tem a intuição, né? A maioria de nós já tem um processo de intuição. Alguns um pouco melhor, outros nem tanto, mas tem alguns que têm umas intuições bem boas, não tem? Tem alguém de vocês aí que acha que tem uma intuição boa, que pensa algo assim e acontece? Pensa alguma coisa e aquela questão acontece? É quando a nossa intuição já está mais dilatada, já está um pouco mais desenvolvida. A gente consegue captar as coisas antes que elas aconteçam. Isso é interessante, né? Isso vai acontecer com todos nós, né? Pedir e conseguir. Jesus não cessava de recomendar se operasse nos enfermos, desejosos de saúde e renovação interior, a mudança de conduta mental e moral. Sugeriu a oração como fonte vibratória de fácil construção. A oração é a emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes. Dilui as energias deletérias, como renova as forças morais do ser, saturando com vibrações superiores e de qualidade poderosa, que alteram as paisagens mentais, emocionais e orgânicas. Vocês perceberam que ela fala de uma forma um pouquinho diferente da prece, não? Da oração? Ela nos dá uma dica, e ela vai dizer que a oração é um processo que é uma capacidade nossa. É nós que temos que ter uma condição de pensamento bem direcionado e rico de conteúdos. É riqueza nossa. Nós é que temos que ter essa riqueza de conteúdo vibratório para que a gente consiga sincronizar com as leis divinas. Então, orar não é só pedir e a gente vai receber. Orar é uma capacidade que a pessoa vai adquirindo com o seu esforço, com as suas experiências, e ela vai tendo uma capacidade de elevar, ela precisa se elevar mentalmente para daí ela cessar, senão fica complicado. É diferente a maneira de orar ou não? Da gente enxergar o processo? Não é simplesmente ficar pedindo. A gente precisa de um esforço nosso para a gente conquistar a condição de acessar a fonte divina, né? A gente precisa disso. Sustentando-se na oração,
melhor direcionamento para os objetivos, mais segurança para vencer obstáculos, mais resistência para superar-se, equipando-se de alegria e de vigor para não desanimar, orando, o ser desperta e reflexiona, assiste-se emocionalmente e compreende a necessidade de ajudar o próximo. Quando a gente vai tomando contato com a psicologia da Joana de Ângeles, a gente vai vendo o seguinte: todo o processo é para dentro. Tudo que ela nos fala, todo o processo que ela nos fala é para dentro, é para mim, não é para as outras pessoas. Então é para mim me melhorar, é para mim me autoconquistar, é para mim me reforçar. Lógico que ela fala, e é o processo natural, quanto mais luz nós tivermos, quanto mais capacidade nós tivermos, mais nós vamos poder ajudar as outras pessoas. Mas é quando eu tiver isso dentro de mim, né? Eu não posso dar para as outras pessoas aquilo que eu não tenho dentro de mim. Na visão espírita e da psicologia profunda, Jesus continua crescendo para Deus, convidando os seres humanos para seguirem pelo mesmo rumo, através dele como mentor. Ele próprio buscava a oração como recurso eficaz para estar vinculado ao Pai. E é essa mensagem, então, meus amigos, um pouco sobre a visão do Evangelho na visão da psicologia profunda da Joana de Ângeles. Eu agradeço a atenção de todos vocês, desejo que eu possa ter despertado uma vontade maior em vocês, né? Também, assim como eu me sinto dessa forma, sentindo uma vontade grande de cada vez estar buscando mais, conhecer mais. Então espero que eu possa ter de alguma forma contribuído para que vocês também tenham essa vontade potencializada, aumentada. Agradeço a atenção de todos.